sentimentos recíprocos. Como ter uma vida bem-sucedida? Quem não quer ter uma vida bem-sucedida, mãe? Todos nós queremos uma vida bem-sucedida. E bem-sucedida é uma bênção de Deus poder desfrutar do melhor, né? Desfrutar daquilo que nós podemos desfrutar. E justamente quando a gente fala de vida bem-sucedida, a gente pensa sempre em riqueza, né? A gente pensa sempre em valores monetários. Mas eu posso dizer a você que para vivermos uma vida bem-sucedida, nós devemos estar lado a lado com Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, nossa ideia de monetariamente, né? Essa ideia de vida bem-sucedida, vida abastada, vida com um financeiro bem, né? Com a conta gorda, assim como a conta do Elias, né? Uma conta gorda, né? O Elias está ali, ó. Né, irmão Elias? Já está em espírito de oração. Em espírito de oração. Então, mas, irmãos, uma vida bem-sucedida, se a gente for parar para pensar, é como eu disse semana passada. Lembra que eu falei semana passada sobre os carros? Sobre a gente nunca estar contente com aquilo que temos, sempre queremos um a mais, sempre achamos que o que temos é pouco. E quando a gente pensa em vida bem-sucedida, a gente tem que abranger todas as áreas. Lembrando que, por exemplo, a saúde, ela é importante para a nossa vida. Só dá valor à saúde quem passa por uma dificuldade na saúde. Quem está em tratamento, quem porventura está com uma enfermidade que nunca vai embora, aí já fala, poxa vida, eu podia não ter essa doença, não ter essa enfermidade, né? Então, uma vida bem-sucedida, ela abrange todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, até com doença, nós temos que olhar para que Deus quer em nossas vidas. E graças a Deus estamos aqui. Muitas vezes com dores, mas estamos aqui. E eu quero que você abra a sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do 12 ao 26. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas necessária para a introdução desta mensagem. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 26. Como eu disse aos irmãos, eu estou com uma versão NVI hoje, mas ela não foge da essência do texto, que diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 26. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, não quer dizer isto que ele deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho e não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus expôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês.
Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Versículo 26: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Pai, obrigado pela tua palavra, e eu peço ao Senhor que fale conosco através da mesma e que possamos aplicar em nossos corações e nossas vidas aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado pela oportunidade, e abençoe o teu pequeno servo que nos fala, e que eu possa ser uma caneta escrevendo aos corações daqueles que aqui estão presentes. Que esta noite seja uma noite memorável, uma noite de tratamento uns com os outros, de amor, um tratamento onde o Senhor quer que sejamos assim. Obrigado pelos teus mandamentos recíprocos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos aqui uma leitura um pouquinho mais extensa. Nós lemos aqui a questão do corpo, e isso quer dizer a igreja, os salvos. Deus colocou cada um com a sua habilidade, com a sua utilidade no corpo. Não adianta eu fazer aquilo que eu não tenho habilidade, mas não porque eu não faço, que eu não tenho habilidade, eu não sou útil na casa de Deus. Então o corpo de Cristo, ele é muito, são muitas pessoas. Ele é um só, mas somos muitos. Amém? Então, diante deste entendimento que Deus colocou as pessoas no corpo, foi Deus quem colocou as pessoas no corpo para exortar, para estimular uns aos outros, para edificar uns aos outros. Precisamos nos edificar em amor, principalmente no Espírito, que possamos levar a vida assim, da forma que nós precisamos ter. E hoje nós iremos falar sobre os valores, mandamentos recíprocos, e sobre a valorização dos relacionamentos. Então, nós temos que entender os valores dos relacionamentos. Como hoje em dia está difícil a questão dos relacionamentos. Não é? As pessoas não estão dando mais valor para os relacionamentos, para as amizades, para até mesmo as famílias. A família tem sido atacada pelo inimigo de uma maneira que os valores familiares já não existem mais. No mundo, as pessoas não importam-se mais com família. As pessoas estão jogando tudo para fora. Mas o que Deus tem a falar sobre relacionamentos? Nós temos algumas ideias, nós temos algumas estruturas que nos fazem ser cristãos baseado no relacionamento, nos valores, como eu disse de manhã. Então nós temos que ter conduta, caráter e conteúdo para que possamos viver uma vida cristã, uma vida que vale a pena. Uma vida bem sucedida é uma vida que tem a valorização dos relacionamentos. Como é bom poder encontrar cada um de vocês, poder apertar a mão de vocês, poder desejar a bênção de Deus na vida de vocês. Como é bom poder receber também, Deus te abençoe, ou uma mensagem: pastor, eu estou orando por você. Vocês sabiam que os pastores são as pessoas mais
mais isoladas do mundo, são as pessoas que têm menos amigos no mundo, são os pastores. Eles são umas pessoas que as pessoas acham que são super-homens, e por esse fato não existe relacionamento. Pastor e pastor sempre estão distantes muitas vezes uns dos outros, porque estão atarefados com as suas tarefas do dia a dia e acaba não tendo tempo para poder dialogar, para poder tomar um café, para poder trocar ideias. Mas a valorização dos relacionamentos faz com que essa lacuna seja preenchida. Como é bom receber uma mensagem da irmã Marlene, por exemplo: pastor, eu estou orando por você. A irmã Paula me mandou mensagem também: pastor, estamos orando por você e pela sua família. É agradável poder receber e também levar uma palavra amiga para os irmãos. De vez em quando os irmãos recebem uma mensagem minha. Então, nessa valorização dos relacionamentos, o primeiro que nós vamos ver está lá em Romanos capítulo 12, versículo 10: amem uns aos outros. Então, não poderíamos iniciar essa série de mensagens sem falar do amor, porque nós temos que amar uns aos outros, amém? Porque Deus é amor, e nós estamos em Deus, nós estamos em Cristo, e Deus, Ele é definido como amor, e se Ele é amor, e nós estamos nele, em Cristo, logo nós devemos agir com amor. E aí, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 10, o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só que palavra: amai-vos cordialmente uns aos outros. E o amor aqui é o amor ágape, ou melhor, é o amor filéus, é o amor filéus, aonde traz esse amai-vos. Mas eu não quero falar sobre essa palavra no grego filéus. Eu quero falar sobre a seguinte, que é o cordialmente. A palavra cordialmente está em amarelo porque a palavra cordialmente no grego, ela é o filostormos, está aí. Filostormos. Então é um amor entre familiares, especialmente entre pais ou filhos. Irmãos, o que Jesus nos faz quando entregamos a vida para Cristo? O que Ele nos faz como pessoas, um com o outro? O que nós somos um dos outros? Irmãos. E olha só o que Paulo diz aos Romanos: amai-vos cordialmente, amai-vos como uma família. Irmãos, quem nunca brigou com um irmão de sangue? Né? Quem nunca brigou com um irmão de sangue? Mas por isso, ele deixou de ser seu irmão? Ele não deixa de ser seu irmão. Quem nunca discutiu com pai e mãe na adolescência, né? Quem nunca brigou com o filho para corrigi-lo? Quem nunca? Mas a palavra de Deus diz para amarmos especialmente como irmãos, como família, e somos família de Cristo. E a família de Cristo, ela é valiosa, porque nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos viver uma vida sem hipocrisia. O problema é que muitos são hipócritas, mas nas outras igrejas, aqui não, mas nas outras igrejas temos muitos hipócritas, e que possamos zerar de fato essa questão da hipocrisia, que possamos ser de fato amorosos uns aos outros, com este amor fraterno, fraternal, e cordialmente, né, com calor, com algo gostoso de estar, de poder ver, de poder conversar, de poder, olha que bom te ver aqui, que bom é ter você aqui. Tem um corinho que fala, né, que bom é ter você aqui, que bom é ter você aqui.
E aí, quando nós vemos aqui sobre o cordialmente, nós vemos o amor que nasce da família da fé. O amor, ele nasce na família da fé, pois o amor é fraternal, aponta para um amor de irmãos, não superficial, mas relacional e comprometido. Se nós não temos relacionamento, nós acabamos enfraquecendo este elo que nos faz um só corpo, que nos faz irmãos, que nos faz família de Cristo. Se a gente não se une, não está junto, no relacionamento comprometido, a tendência é irmos nos afastando uns dos outros. Ah, que bom é ver a irmã Aurora aqui, saber que eu vou chegar e vou encontrar com a irmã Aurora. E de manhã a irmã Branca, né? Que a irmã Branca já não vem tanto à noite, mas ver essas irmãs já com um avançar de experiência e poder observar e falar: que bênção é ter as irmãs aqui, né? É ver cada um de vocês. Eu não posso falar o nome de todo mundo, então senão a gente não vai acabar, mas saiba, sinta-se acolhido. Que bom é ver o Gilson aqui. Gente, que bênção é ver o Gilson aqui. Ver então, porque como eu tinha que voltar logo por conta do ensaio, a gente acabou a escola dominical e voamos para Indaiatuba para poder chegar mais cedo para o ensaio. Obrigado, viu, irmão? Que bom é ver a Alessandra aqui, né? Que bom é ver o Ângelo Davi aqui. Que bênção é poder ver cada um de vocês. Então, e precisamos nos relacionar uns com os outros, por isso os projetos estão aí. A igreja é chamada para viver como família espiritual, onde o amor é praticado e não apenas declarado. A prática do amor, ela deve existir. Você está comigo? Amém. Vamos junto? Amém. Vamos avançar. O afeto sincero e invisível, este amai-vos cordialmente, também traz uma ideia de afeto sincero e invisível. Precisamos ter sinceridade na nossa devoção, no nosso amor, no nosso sentimento, na nossa posição, porque o amor não é sentimento, o amor é posição. Porque se fosse sentimento, Jesus Cristo não ia falar para amar os nossos inimigos. O amor é uma posição, você tem que decidir amar. E amar é querer o bem, mesmo que o outro faça o mal. Você tem que amar o outro. E esse é um afeto sincero. Amai-vos cordialmente. Indica afeição genuína, calor humano e cuidado real. O amor cristão não é frio e nem apenas teórico. Ele se manifesta em atitudes, palavras e também presença. Como é bom poder enxergar alguém quando você está desesperado. Como é bom ouvir palavras de bênção quando você não vê mais saída para as suas demandas. E saiba, Jesus, Ele quer que amemos uns aos outros. Além de demonstrar um amor que nasce na família da fé, esse afeto sincero e invisível, também este amor cordial, esse amai-vos cordialmente uns aos outros, ele me traz a ideia que eu devo honrar o outro acima de si mesmo, ou acima de mim mesmo. Eu devo honrar o outro, eu tenho que trazer a honra ao outro, eu tenho que privilegiar o outro. E olha só que bênção, né? Quando você decide amar o outro, independente do que o outro faça, e se o outro também agir dessa forma, como que será este mundo? Um amando o outro mais do que ele merecia, mais do que a mim mesmo. Não seria legal? É igual no casamento. Quando o esposo decide amar a esposa, independente dela mesma, a mulher é bem tratada.
a esposa é bem cuidada. O marido, geralmente, a linguagem do amor do homem não é muito de afeto. A linguagem do amor do homem, geralmente, é o sustento, é trazer ali o conforto para a família. Essa é a linguagem do amor do homem, alguns, né? Ou muitos. Mas quando a mulher também, ela pensa assim, ó, eu devo amar meu marido mais do que ele merece. Olha, que bênção é chegar em casa, hein, Cristiano? E ter ali a esposa te esperando com um facão na mão, não, um facão não, com um prato de comida gostoso, que você chega da obra com aquela fome, e aí tem aquela janta gostosa, não é? Tem aquele abraço gostoso, mesmo que você está fedido. Tira esse negócio de facão da frente, hein? Cuidado com isso aí. Então, é bênção você poder chegar em casa e ter ali uma esposa te esperando, ou mesmo que os dois trabalham e os dois chegam junto muitas vezes. Não é legal? E quem trabalha junto, hein? Tem gente que, olha, não gosta. Tem gente que fala, não, pastor, pelo amor de Deus, eu trabalhar junto, ficar o dia inteiro com meu marido, com a minha esposa, não dá. Mas eu digo para você, tem casos e casos. Se eu pudesse, eu trabalharia o dia inteiro com a Michelle, tranquilamente, muito de boa, né? Mas tem casos e casos. Mas cada um tem a sua particularidade. Mas o bom é estar junto e poder desfrutar de tudo que é bom, e um amando o outro mais do que a ele mesmo, porque a palavra de Deus diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o marido, ele tem que, se for o caso, ele até dá a sua própria vida para defender a sua esposa. E a mulher e a esposa deve amar o marido e honrar o seu marido. Olha só, que responsabilidade, né? É uma responsabilidade. Mas aqui não é um culto de casais. Vamos seguir adiante. Acabou entrando nesse assunto porque devemos honrar um ao outro, honrar o outro mais do que a nós mesmos. Preferindo-vos em honra, ensina a dar valor ao outro, reconhecer a sua dignidade e importância. A maturidade cristã se evidencia quando escolhemos exaltar o irmão e não competir por destaque. Então, irmãos, aqui somos todos iguais. Somos todos iguais. E todos nós temos habilidades, nós temos aqui também entrega e temos o nosso amor ao Senhor. E precisamos valorizar isso, para que todos possam servir ao Senhor, como diz aquele corinho, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. Amém? Deus é bom. E nós estamos aqui pela sua bondade e misericórdia. Segundo, valorizando os relacionamentos, valorização dos relacionamentos. O primeiro, então, amai-vos, amem-se uns aos outros. O segundo, prefiram uns aos outros. No mesmo texto, ainda que você está com ele aberto aí, a palavra de Deus diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E essa palavra preferindo-vos, ela denota uma ideia de ir adiante e mostrar o caminho. Ou seja, esse preferindo é assim: se você já sabe o caminho, se você já está trilhando esse caminho, se você é mais experiente do que o outro, mostre o caminho para o outro que está chegando agora. Isto é preferir um ao outro, preferirmos em honra uns aos outros. Mostre o caminho. E quando nós mostramos o caminho, nós podemos ter como lição colocar o outro em primeiro lugar. Colocar o outro em primeiro lugar. Quando nós colocamos o outro em primeiro lugar, nós nos esvaziamos do nosso ego, nós nos esvaziamos de nós mesmos e damos preferência para o outro. Nós deixamos o nosso ego, a nossa preferência, e entendemos a nossa pequenez.
e nos colocamos num lugar. Preferir em honra é escolher não viver centrado em si mesmo. É a decisão consciente de considerar o irmão antes das próprias vantagens. Lembre-se, você tem alguém para honrar, alguém para amar, alguém para cuidar, e esse alguém é o seu irmão. É o que a palavra de Deus diz. Paulo está falando aqui a crentes de Roma. E quem eram esses crentes de Roma? Semana passada a gente viu isso aí. Quem eram esses crentes de Roma? Inicialmente, pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo na prisão que Paulo estava. Lembra? Paulo estava em Roma preso e muitos centuriões e muitos servos ali, empregados da prisão, entregaram a vida para Jesus através do testemunho de Paulo, através daquilo que Paulo fez. E as pessoas saíram ali da presença de Paulo e começaram a se reunir como cristãos, como igreja. Então ele escreve esta carta aos romanos com instruções da vida. Então eles estavam zeros, eles não sabiam como tratar uns aos outros, e ali Paulo fala: olha, vocês precisam se amar uns aos outros, vocês precisam cuidar uns dos outros, vocês precisam fazer essas coisas preferindo o outro, colocando o outro em primeiro lugar, porque o mal que você não quer para você, você não deve desejar para o outro. O mal que você não deseja para você, você não deve fazer com o outro. Se você não gosta que os outros mintam para você, você não deve mentir para o outro. Se você não gosta que o outro passe a perna em você, você também não deve passar a perna no outro. Se você, eu sei que aqui não tem isso, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Se você não quer, ou melhor, se você não quer que o outro, você vende Natura e Avon, se você não quer que o outro fique devendo para você, então não deva para o outro também. Pague suas dívidas, né? Então, é isso, é dar preferência ao outro, lembrar disso. Segundo, reconhecer o valor do irmão. Será que nós reconhecemos o valor do irmão? Reconhecer o valor do irmão é honrar, atribuir valor, respeito e dignidade. Mesmo quando ninguém vê, o cristão trata o outro como ninguém, ou melhor, como alguém precioso diante de Deus. Todos nós somos preciosos diante de Deus. Apesar de sermos pecadores, apesar de não valermos nada por conta do pecado, o pecado desconfigurou a gente. Mas mesmo assim, quando entregamos a vida para Jesus, nós somos justificados em Cristo. Então, Cristo nos perdoa e nos faz uma nova criatura. Ele injeta vida na gente, nos vivificou em Cristo. E somos vivificados em Cristo. Nós somos uma nova criatura. E as pessoas precisam entender que o outro é precioso para Deus. E quando nós pensamos nisso como algo precioso, o que você tem de precioso? Você guarda ou você joga fora? Imagine que você, ainda mais agora, neste ano de 2025 que passou, o ouro, ele teve, eu estava vendo o Pablo Spire, e ele estava dizendo que o ouro bateu 5 vezes no ano recorde de valor. E quando eu fui ver uma nova aliança para trocar a minha, eu desisti na hora, porque a aliança que eu queria, o valor estava impagável. Então, vou ter que emagrecer para a aliança ficar de boa. Não dá para engordar, porque não dá para comprar outra. Está impagável. E você tem ouro em casa, você vai jogar no lixo ou você vai guardar no cofre ou guardar num lugar bem guardado? O que você vai fazer? Joga fora o ouro? Não, né, tremenda? Tem que guardar as joias, né? Por que tem que guardar as joias? Porque é precioso. E o irmão, ele é precioso ou não para Deus? Jesus Cristo morreu por mim e pelo irmão. Então nós temos que entender que o irmão é precioso. Muitas vezes temos algumas divergências, mas ele é precioso. Eu preciso entender e querer o outro
preferir o outro em primeiro lugar, reconhecer o valor do irmão também. Entendeu? Estamos aí? Amém. Estão comigo? Amém. Vamos para o terceiro aqui. Abrir mão do destaque pessoal. Como é difícil isso aí, hein? Se não for pela graça de Deus, nós acabamos levando o destaque das coisas que fazemos para a nossa honra e nossa glória. Mas abrir mão do destaque pessoal é preferir o outro em honra, que significa não disputar posição, elogios ou reconhecimento. A verdadeira honra cristã se revela na humildade e no serviço silencioso. Quantas pessoas às vezes me procuram para abençoar outras pessoas e falam: pastor, não precisa falar que foi eu. Ó, pastor, eu estou te abençoando com tal coisa, mas não fala para ninguém quem é que deu. Ó, pastor, eu estou abençoando a igreja com algo, não precisa falar que foi eu. Segue. Isso é o que? É uma humildade e um serviço silencioso. E precisamos, irmãos, viver assim. Porque quando vivemos assim, a coisa flui. Porque a honra e a glória é dada a Cristo, ao Senhor. Não é fulano, ciclano ou beltrano. Não, eu faço, eu aconteço. Está assim porque eu estou aqui. Quando a gente pensar assim, meus irmãos, vocês podem ter certeza que agora não está sendo a Cristo. Então precisamos sempre recordar. Lembra-se que eu digo sempre aqui, que eu oro para que Deus me livre de mim. E você precisa orar também assim: Senhor, que o Senhor me livre de mim, do meu orgulho, do meu ego, porque eu não faço nada se não for na força de Deus. Amém. Entende? Que isso comece daqui e flua no coração dos irmãos. E precisamos preferir uns aos outros em honra. Ah, que bênção ter os irmãos tocando aqui. É uma irmã que vai aqui cantar, e aí não tem um instrumento, aí o Sérgio começa a dedilhar aqui, de repente já está tocando a música sem ensaiar, sem nada, porque já tem ali as manhas. Eu não tenho essas manhas, não. Se não tem as manhas, não entra não, né? Sem ajuda do profissional, né? Não entra não. Vamos estar vindo ali também, vamos cantar aí no tal. Já está ali, já, ó. Então é bênção. E são poucos que fazem isso. Né? São poucos. E também a humildade, irmãos, de saber que nada sabe e deixar Deus agir. E muitas vezes eu acabo brigando, entre aspas, eu acabo brigando com alguém porque as coisas saíram do meu controle. Mas o controle dessa nave aqui, o controle deste culto, de quem quer? É do Senhor. É do Senhor. De manhã nós falamos, se isso não for amor, né? Então eu acho que inspirou o irmão Elias, ele trouxe o louvor hoje à noite, que pensa, né? Os dinossauros vão surgindo. O Sérgio estava com uma playlist ali também dos dinossauros, mas músicas com um alto teor teológico ótimo, né? Músicas que têm um teor teológico que glorifica ao Senhor. Isso deve ser valorizado. Então nós vimos primeiro, amem uns aos outros, ok? Segundo, nós vimos, prefiram uns aos outros. E o terceiro e último ponto, aceitem-se uns aos outros. Romanos capítulo 15, versículo 7, vai estar na tela aí também. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Essa palavra, acolhei-vos, ela tem o seguinte significado: tomar pela mão a fim de pôr de lado. E este acolhimento, irmãos, é
o seu irmão pela mão, pôr aqui do lado e vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Precisamos estar juntos, irmãos. Para a gente avançar, ninguém joga bola sozinho. Ruim é as crianças que é filho único, né? Eu vejo da Marcela, coitada da Marcela, Marcela brincando, ela brinca sozinha com os brinquedos ali, aí a gente tem que brincar junto. Como que você vai jogar Uno sozinho? Não dá, né? Jogar Uno sozinho? Então, de vez em quando a gente brinca junto. Então, eu, a Marcela e a Michelle, a gente está ali, e a Marcela, ela, vou te falar, viu? Ela sempre ganha da gente. Eu nunca gostei de perder o Uno, mas a Marcela consegue ganhar da gente, né? Então, é esse tipo de situação, pegar para o lado e andar junto. Destruir um barracão ali, ó, sozinho, é ruim, não é não? Você consegue, Cris, mas se tiver mais gente ajudando, não é bom? A gente vai ter que destruir aquele barracão em breve, viu? Porque vai ser uma casa ali. Vai ser uma casa pastoral ali. Agora só que vai ter que ter um lugar para botar as coisas do barracão. Aí é um outro desafio, né? Mas tudo isso mostra a necessidade de estarmos juntos. Precisamos estar juntos, porque Cristo morreu para que estivéssemos juntos. Em Cristo somos um corpo, como nós lemos aqui no início da mensagem em 1 Coríntios capítulo 12. E quando nós entendemos essa questão de acolheiros, nós temos algumas lições. Em primeiro, acolher o irmão como prática cristã. O mandamento é claro: acolhei-vos uns aos outros. E aqui é um imperativo. Não dá para você escolher. Você tem que acolher, pegar pela mão e andar de lado, andar junto com ele, lado a lado. E juntos lado a lado. Tem uma música também, assim, eu estou musical hoje, hein? Então tem uma música aí: juntos lado a lado devemos andar. Vamos andar, irmãos. É um mandamento, é um imperativo, não tem como escolher, é um mandamento imperativo. A igreja deve ser um lugar de recepção e não de exclusão. Quantas pessoas muitas vezes são excluídas da igreja por questões bobas, porque existe um preconceito por alguma situação, mas a igreja deve ser um lugar de acolhimento, um lugar onde as pessoas chegam e são bem recebidas, e gostam de estar no meio. Essa igreja tem uma característica ótima, que é uma igreja acolhedora. E nós vemos isso acontecendo, muitas pessoas dando testemunho: pastor, eu fiquei aqui porque a igreja me recebeu tão bem. E nós estamos aqui. Outrora não foi, mas agora sim. Eu já não vi isso. Então, que possamos continuar assim, acolhedores. Pessoas são muito bem-vindas em nosso meio. Algumas pessoas são mais quietas do que as outras, é normal. Pessoas assim como o Cristiano, que tem um sorriso fácil, mas tem outras que já são mais caladas, assim como o Israel. Israel já é mais quieto, mas ele também é importante, com a sua seriedade e com a espontaneidade do Cristiano. Então a gente faz um paralelo, está todo mundo dentro desse pacote, tá bom? Todo mundo é bem-vindo, todo mundo deve ser acolhido com amor, amém? Cristo é o padrão de acolhimento. Jesus Cristo, meus irmãos, ele acolheu o pior da humanidade. O pior da humanidade. Deus, ele fez um homem lá no Éden, um homem perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Mas esse homem, ele cometeu um ato, ele não creu nas palavras de Deus que falou: se você comer desse fruto, certamente morrerás. Ele não creu. A incredulidade do homem fez separação entre ele e Deus, que aí entrou o pecado. Lembra-se disso? O pecado de Adão foi o quê? A incredulidade. Pela incredulidade ele desobedeceu. Muitas pessoas falam: foi a desobediência. Se fosse a desobediência, o contrário, para conseguirmos a salvação, era só obedecer.
Mas não é crer no Senhor Jesus e será salvo. Creia, é pela fé que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então, pela incredulidade, o homem pecou, se separou e se sujou. Olha, eu vou falar para vocês, semana passada nós tínhamos aqui no Ano Novo, nós tínhamos aqui uma pessoa louvando aqui, vocês lembram? E aí a gente teve que abrir as portas porque estava um cheiro de corpo muito forte, né? Mas eu abracei, cumprimentei, por quê? Porque ele também tem que ser acolhido. E quantas igrejas chega lá o diácono ali, o diácono é o guarda, o diácono chega, vem cá, e leva lá para fora. Não, se a pessoa está aqui, porque ela precisa ouvir de Cristo, ela veio com esse objetivo. Ninguém entra num templo religioso porque quer assim nada. Não, ela entra com um propósito. E eu espero que a bênção de Deus foi sobre aquele homem. E a igreja precisa ser assim. E eu agradeço, irmãos, porque eu não vi nenhum irmão torcendo o nariz aqui e deixando o nariz isolado. O Ângelo e a Rosa estavam ali, ó, ali estava bem próximo, né? Mas permaneceram ali, né? Então é isso. Devemos acolher, porque Cristo é o padrão de acolhimento. E esse exemplo é um exemplo clássico e prático, aonde Cristo ele abraçou a humanidade suja e fedendo a pecado e morreu por mim e por você. Olha lá o filho pródigo. O pai recebeu aquele filho cheirando a porcos, cheirando a fezes de porcos, abraçou, colocou no dedo dele um anel e festejou a vida dele. E lembre-se, aquele filho pródigo não é romantismo não, tá? O filho pródigo é o Gastão. Ele foi ingrato com tudo que ele recebeu do pai e gastou tudo. E viu que não tinha mais direção para ele. E aí ele falou: não, eu gastei tudo, eu não tenho mais o que fazer. E eu entendi. O meu pai, lá na casa dele, tem um monte de empregado. Se pelo menos ele me deixar ser um dos empregados dele, pelo menos eu vou ter o que comer. E ele voltou arrependido. O arrependimento ele é importante na vida do cristão. E precisamos sempre praticar o arrependimento e a humildade, porque nós só voltamos para Cristo se formos humildes, se nos arrependermos daquilo que nós fizermos. E eu tenho certeza que aqui nós temos muitos e muitos, não todos, arrependidos e remidos pelo sangue de Jesus. Então Cristo é o acolhimento, é o padrão de acolhimento, como também Cristo nos acolheu. Olha aí, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E esta é a medida que é definida, que nós devemos nos acolher. Fomos recebidos pela graça, não por merecimento, mas por graça. Nós não merecíamos o céu, nós não merecíamos a vida eterna, mas por graça esse amor nos alcançou. E Jesus morreu de braços abertos e demonstrou, naquele momento da crucificação, aquele ladrão que se arrependeu, no ato da crucificação, Jesus Cristo falou: em verdade, verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não precisou ser batizado, ele precisou crer e foi salvo. Então creia no Senhor, creia. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando aqui de vida com Cristo. Lembre-se disso, vida com Cristo. O acolhimento, acolhei-vos uns aos outros também, me traz à mente que é tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito e realizado para a glória de Deus. O meu relacionamento com os irmãos deve ser feito para a glória de Deus. Que bênção é poder estar com os irmãos e acolher os irmãos. O acolhimento não é um fim em si mesmo. Quando acolhemos, Deus é
meio da unidade e do amor. Então, esta igreja, ela acolhe as pessoas que estão chegando, mas tudo isso demonstra o amor, a unidade, e tudo isso glorifica a Deus. Deus é glorificado através da sua vida, meu irmão. Deus é glorificado através das nossas vidas. Pessoas são edificadas e transformadas através do amor mútuo. E eu não posso aqui então colocar, é bom eu colocar mais um aqui, então 3, agora eu vou para o quarto. Saúdem-se uns aos outros. E a questão do saudai-vos uns aos outros, aqui de 2 aos Coríntios 13, 12, eu falei que eu não ia pegar só até o terceiro ponto, mas foi pegadinha. Foi uma pegadinha até para mim, que eu não lembrava que tinha 4 pontos, agora a gente vai nos 4 pontos. Saudai-vos uns aos outros, e a palavra aqui de saudai-vos que foi utilizada por Paulo, foi no grego aspazomai, que essa palavra diz desejar o bem. Desejem o bem uns dos outros. Esse saudai-vos não é cumprimentar, mas é desejar o bem. Deseje o bem uns dos outros, em nome de Jesus. Precisamos desejar o bem, irmão. Quando o outro ele melhora, quando o outro ele segue adiante, e ele tem que ser valorizado. Como é bênção poder ver o outro irmão crescer na fé, irmãos poderem dar aula, ou irmãos sendo promovidos, tendo um bom salário. Isso é bênção, nós temos que agradecer e se alegrar com o irmão, desejar o bem ao outro. E quando eu desejo o bem ao outro, eu entendo que a comunhão cristã deve ser expressiva. A da saudação não é fria e nem distante. A fé cristã se manifesta também em gestos visíveis de comunhão. Desejar o bem é intencional, não deve ser falsidade. Segundo, o relacionamento deve ser puro e respeitoso. Quando nós vemos aqui, saudai-vos os irmãos com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. E aqui o ósculo santo, você sabe o que é ósculo? Não é isso não, tá? Esse aqui não é ósculo. O que é ósculo? É beijo. Ósculo santo. Ali tem um contexto cultural, tá bom? Não estou falando que os irmãos têm que sair se beijando aí não, viu? Mas é um relacionamento que deve ser puro e respeitoso. Puro e respeitoso. Aponta, o ósculo santo aponta para a pureza de intenções e santidade nas relações. Não é intimidade carnal, mas efeito espiritual. Espiritualmente, deseje o outro irmão, que ele possa progredir. Respeite o outro irmão com amor puro, um relacionamento puro e respeitoso. Terceiro, o amor fraternal fortalece a igreja. Você quer uma igreja fortalecida? Então, siga essas instruções de Paulo. Ame uns aos outros, também aceitem uns aos outros, prefiram uns aos outros e saúdem, ou seja, desejem o bem uns dos outros. A saudação mútua, ou seja, o desejo de bem mútuo de uns aos outros, reforça a unidade, acolhimento e pertencimento. Que bênção é falar, eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço àquele corpo de Cristo ali em Hortolândia. Uma igreja que se ama demonstra maturidade espiritual. Quando as pessoas se amam, elas não ficam se degladiando. Quantas igrejas por aí tem esse tipo de situação, de as pessoas ficarem se degladiando, disputando, quadrado a quadrado? Tem igreja que tem uma história que conta que o irmão comprou as igrejas, comprou uns bancos lá na frente, né? Então foi feita uma vaquinha, vamos comprar cadeiras novas. A gente precisa comprar umas cadeiras novas. Vamos fazer uma vaquinha. E aí o Elias foi lá e comprou 4 bancos. E ele quer sentar
com o Alessandro nos bancos que ele comprou. Então ele chega aqui, fala: o meu banco está com o meu nome. Só que um dia chegou um visitante e sentou lá no banco do Elias e da Alessandra. Aí o Elias vem, começa a arrumar confusão: ei, esse banco é meu, sai daqui. E aconteceu isso numa igreja. Você acha que isso é acolhimento? Você acha que isso é saudável? Você acha que é uma igreja espiritual? E quando nos amamos uns aos outros, irmãos, quando nós queremos o bem do outro, essa igreja demonstra uma maturidade espiritual. Se for necessário, fique em pé para deixar os visitantes sentarem e estarem bem confortáveis na casa de Deus. Está calor, não está? Dá vontade de contar aquela piada lá. E precisamos de um ar-condicionado. Eu tenho duas notícias boas. Nós podemos instalar o ar-condicionado. E a segunda notícia boa é que o dinheiro está no bolso de vocês, né? Mas tirando essa coisa de lado, mas graças a Deus nós estamos aqui. E estamos aqui confortáveis. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos, irmãos, ter uma vida frutífera, uma vida de crescimento, maturidade cristã, espiritual, elevada.